Amém. Graça e paz, povo de Deus. Que honra estar aqui nessa tarde juntamente com vocês, revendo alguns amigos, irmãos, e podendo adorar juntos nessa casa que tem se tornado referência nessa cidade, na proclamação do Evangelho do Reino de Deus. Estou muito feliz. Trago a paz da nossa igreja em Vitória da Conquista, Palavra Verdadeira Church, qual temos a honra de pastorear. Me faço acompanhar da minha esposa, a pastora Daniele, que inclusive daqui a pouquinho vai estar pregando lá no Italage, com o pastor Josimar. Amém? Se eu fosse vocês iam para lá depois, que já viu que o negócio com ela é bom, né? Eu estava ali, ela sentou, falei, você dificultou minha vida agora. Não é? Subiu o nível e a gente fica preocupado de vir depois. Então, se eu fosse vocês, pegava que é o prato de entrada e ia comer o prato principal lá daqui a pouco. É só um conselho, né? Eu vou fazer isso. Amém? Está com ela ali minha princesa, Daisy L. Amém? Nossos dois outros filhos estão aí em cima. A Daisy foi e voltou. Estão ali no IBNH Kids ali, adorando o Senhor Jesus, o Gabriel, o Gedael. Estou vendo alguns amigos ali, o Brendo, tantos outros aqui, que Deus abençoe grandemente. Estivemos esse fim de semana ministrando uma conferência lá na IBNJ, do pastor Elias, pastora Viviane, Conferência Cultura da Honra, que é um trabalho que já temos feito em alguns lugares. E ele compartilhou comigo muito a teu respeito, né, de toda a honra e respeito e referência que o Senhor é para Ele e do quanto Ele te admira. Estou falando em público o que Ele me disse em privado, depois a gente se acerta. Amém? E de fato, Ele o tem como uma paternidade. Eu quero louvar a Deus por isso. Estamos aqui também debaixo da bênção, da paz do nossa paternidade apostólica, que é o apóstolo Edilson Silva, que é realizador ali do Mergulhados na Presença. E nós louvamos a Deus por podermos estar aqui, adorando ao Senhor, bendizendo o nome daquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Eu quero ler com vocês em Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22, versículos 1, 2 e 3. Depois a gente lê do 9 até o 12. Não é meu costume ler tantos versículos antes da mensagem, mas eu preciso para que a gente possa se ater mais ao lado aplicativo da mensagem, uma vez que o tempo já não dá para a gente discorrer tanto a história. Gênesis 22, 1. Aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. E então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e abordou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque seu filho, e cortou a lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Pule comigo ao versículo 9. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a mão, e tomou o cutelo para imolar seu filho, mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse, Abraão, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E o versículo 12, então disse, não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Espírito Santo, eis aqui a tua palavra, usa-me nessa noite para falar à tua igreja. Eu invoco, ó Pai, a tua presença para este momento, assim como já o fizeste durante o louvor, Pai. Manifesta-se uma vez mais em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje eu quero falar com vocês sobre continuar ouvindo a voz de Deus. Eu tenho até que horas para eu não passar, meu pastor? Tenho até que horas? Faz isso não, que você se arrepende. Quero falar sobre continuar ouvindo a voz de Deus. Todos nós
Em algum momento ouvimos Deus falando conosco, seja por meio de uma voz interna em nosso coração, seja por intermédio de uma profecia, aquela em que você apurou e de fato pôde comprovar que vinha de Deus, porque não é todas. Mas de alguma maneira Deus já se comunicou conosco, especialmente aqueles que carregam um chamado ministério. É natural que no início da caminhada você tenha ouvido de alguma forma Deus falar contigo, Deus tratar contigo sobre aquilo que Ele queria e que Ele pretendia te usar. Em Gênesis capítulo 12, quando Abraão é mencionado na Bíblia, Abraão aparece ouvindo a voz de Deus. Ele ouve, ele crê, ele obedece. E a Bíblia diz que ele é justificado por isso. Primeiro por ter dado ouvido, segundo por ter crido. E a justificação acontece antes mesmo dele ter obedecido, conforme Romanos 8. Que antes mesmo que ele chegasse a fazer algo, Deus já havia imputado a ele a justiça, um crédito de justiça. Então ele é declarado justo exatamente por ouvir, por crer. E o Senhor disse: sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Abraão ele sai debaixo de uma promessa de que ele seria pai de muitas nações. Só tinha um problema: Abraão não tinha filho. Então uns 25 anos depois, Deus se lembra daquela promessa. Não que Deus houvera esquecido, mas que chega o tempo de Deus cumprir aquela promessa. E o Abraão agora tem o Isaac. O Abraão está amando o Isaac está crescendo, está tudo certo. Ele está apaixonado pela realização do seu milagre. Até que em Gênesis 22, depois de ter alcançado a maior promessa de sua vida, Deus aparece a Abraão lá na tenda onde o Abraão está morando e diz: Abraão, mata o Isaac, sacrifica o Isaac, sacrifica o filho que você tanto ama. Imagina o filme que passou na cabeça do Abraão naquele momento. Eu sei, a gente costuma santificar, canonizar as personagens bíblicas, mas eram seres humanos. Um pai como qualquer um de nós. Imagina a cabeça do Abraão passando um turbilhão. Talvez aquele foi o dia que o Abraão mais orou. Talvez aquele foi o dia que o Abraão não orou, ou só guardou em silêncio, enquanto o seu coração ficava ali no misto entre a obediência, um senso de fidelidade e a revolta de saber que Deus estava lhe pedindo algo pelo qual ele esperou tanto tempo. Mas sabe de uma coisa? O Abraão ouviu a Deus. O Abraão tinha certeza disso. Ele conhecia a voz de Deus, ele sabia que foi Deus que deu aquela ordem. E concordando, ou deixando de concordar, o Abraão ele sai em uma caminhada de 3 dias, pronto para obedecer ao Senhor. Ele sobe o Moriá, ele prepara o altar, ele amarra o menino, ele levanta o cutelo, e tudo que Abraão está fazendo agora é porque Deus mandou, pastor. O Abraão não está fazendo nada aleatório. O Abraão não está fazendo nada por impulso. Ele está fazendo debaixo de uma certeza: Deus falou comigo, Deus me deu uma ordem. Mas quando ele está ocupadíssimo executando o que Deus mandou, não é algo que ele quer fazer, é o que Deus mandou. Deus fala de novo. Deus fala uma segunda vez. E apesar do turbilhão que está na cabeça do Abraão, apesar do quanto ele está ocupado, apesar do quanto o seu coração está dolorido, porque quando estamos em um momento de grande frustração, tendemos a tampar os nossos ouvidos para não ouvir o Senhor. Afinal de contas, se ele já pediu meu filho, ele vai pedir o que mais agora? O melhor fazer é nem parar para ouvir. Vai que ele diz: volta lá em casa, pega a mulher e morre logo os 3. Mata todo mundo. Apesar de tudo que o Abraão está sentindo, quando Deus fala,
apesar de toda ocupação que ele está fazendo, fazendo o que Deus mandou, porque às vezes você fica ocupado fazendo o trabalho da obra. Não é a obra, é o trabalho da obra. Quando Deus fala, Abraão para tudo para escutar Deus uma outra vez. Pastor, estou muito ocupado aqui, e é a obra de Deus que eu estou fazendo, mas Deus está falando, e se Deus está falando, a voz dele é prioridade. Pastor, estou muito frustrado já viu aquele crente que no momento de tensão ele para de vir na igreja? Eu estou frustrado demais, eu não tenho paciência nem para ouvir uma mensagem. Mas se Deus está falando, o que ele está falando é prioridade. Para o cutelo no ar se for preciso, cansa o braço e deixa da cãibra se for preciso, mas não faça nada até entender o que Deus está falando. Não importa o quanto você está cansado, frustrado, ocupado, o quanto você acha que está fazendo a obra de Deus, o que Deus mandou, o que você escolheu fazer para Ele. Se Deus está falando, esse é o primeiro conselho que eu já vou te dar nessa mensagem. Para tudo, aquieta, para de falar, para o que está fazendo, aquieta teu coração, porque é hora de entender a voz de Deus. E o que é que Deus está falando dessa segunda vez? Abraão, não mata mais um menino. Deixa eu te fazer uma pergunta retórica aqui, você responde aí no seu coração. Imagina se o Abraão não para ouvir Deus de novo. Imagina se o Abraão não para entender o que Deus está falando na segunda vez. Você já entendeu a consequência? Ele está com o cutelo levantado para matar o filho, e Deus começa a falar uma segunda vez. E o que é que Deus está falando dessa vez, pastor? Deus está dizendo: Abraão, eu sei que foi eu que mandei você fazer, mas eu não quero mais que você faça. Para tudo. Você tem noção da consequência do Abraão não ter ouvido, caso ele não parasse para ouvir Deus no monte? Deixa eu já aplicar para a gente, porque eu falei que eu leio muitos versículos para não ter que se prender à parte histórica. Tem muita coisa que está sendo perdida porque alguém parou de ouvir a voz de Deus. Tem muito Isaac sendo sacrificado porque alguém ouviu Deus na tenda, mas não ouviu no monte. Pastor, é para subir o monte para ouvir Deus? Não, eu estou falando que depois que você começou a trabalhar para Ele, você parou de estar com Ele. Então Ele falou para você não sacrificar mais Isaac, mas você continua matando o seu Isaac, porque você está obedecendo uma ordem que Deus já deu lá atrás. Mas Deus continua falando, Deus continua movendo, Deus continua dizendo e mudando algumas estratégias de movimentação. Mas às vezes nós continuamos nos movimentando paralisado lá atrás e deixamos de ouvir a voz de Deus. Deixamos de ouvir o que Ele está falando. Tem muita coisa nova que Deus está ministrando nesses dias e está sendo desperdiçada pela igreja, porque alguém parou de ouvir a Deus, porque alguém parou de consultar. Então recebeu uma revelação há 30 anos atrás e está se movendo nela, mas Deus já deu novas estratégias, Deus já deu nova movimentação, Deus já deu novas maneiras de fluir. Mas alguém está dizendo: não, no ano de 1970 Deus falou que tinha que ser assim, nos anos 60 Deus disse que tinha que ser do outro jeito. Ei, o Deus que falou nos anos 60 falou nos anos 2000, o Deus que falou nos anos 2000 falou em 2010, está falando em 2024, vai falar em 2025. Então não para de ouvir a voz do Senhor, ou o seu Isaac vai ser morto. Eu sei, foi Ele que pediu teu Isaac. Eu sei, foi Deus que te deu uma ordem específica para fluir de determinada maneira. Foi Ele que ordenou certos sacrifícios.
Mas se você tivesse ouvido Deus no alto do Moriá, talvez seu Isaac ainda estava vivo. Se você tivesse ouvido Deus do Moriá, talvez seu casamento teria se salvado. Se você tivesse ouvido Deus do Moriá, talvez algumas coisas não teriam sido perdidas da sua vida. Você se movimentou numa primeira ordem, mas parou de ouvir Deus quando Ele falou a segunda vez, quando Ele falou a terceira vez. Ouviu uma palavra e saiu correndo por ela. Só que Deus continuou usando os vasos dele para falar contigo, mas você já não ouvia mais. Por quê, pastor? Porque eu estou ocupado fazendo a obra. Quantos Isaac já foram mortos no alto do Moriá? Porque alguém estava ocupado demais. Então ele deu molou primeiro e disse: Deus, espera aí, quando eu terminar o Senhor fala. Aí depois que Isaac morre, ele ouve Deus dizendo: não era para ter matado, eu só queria saber se tu me temia. Depois que Isaac morre, aí ele ouve Deus dizendo: não, eu só queria conhecer teu coração. Era para o Isaac estar vivo. Aí agora a gente ora por ressurreição, quando Isaac não deveria nem ter sido morto. Lembra da Marta e Maria? Tudo que Marta estava fazendo era para Jesus. Tudo que Marta estava fazendo era para Jesus. Qualquer mulher aqui, qualquer uma, não precisa ser Jesus não. Se a gente falar assim: irmã, amanhã nós vamos lá tomar um café em tua casa, tu fica tentando maquiar a casa toda, para parecer que teus meninos não bagunçam a casa. A gente tem menino também, eles bagunçam. Você ia tentar preparar aquele café bonito, por quê? Porque você quer que tua visita seja bem recebida. Tudo que Marta está fazendo era para Jesus. Tudo que Marta está fazendo, você também faria. Só que Jesus está dizendo: Marta, para de trabalhar para mim e fica aqui comigo. Quando Jesus sobe o monte para orar, a Bíblia diz: ele orou a noite toda e pela manhã saiu e escolheu 12 apóstolos para estar com ele. O trabalho é consequência de uma vida com Cristo. Quando eu ando com Cristo, eu trabalho naturalmente para Ele. O trabalho é uma consequência, não pode ser a motivação. É a consequência. Quem tem intimidade com Jesus tem prazer em trabalhar na obra dEle. É natural, você vai imitá-lo, e como Ele não para, você também não vai parar. Mas o mais importante, a prioridade, o para que você foi chamado, é para estar com Ele, é para ouvi-lo, é para entendê-lo, a fim de que você tenha certeza que o que você está fazendo é a vontade dEle. Vamos fazer uma viagem rápida pela Bíblia. Vamos lá para Números. Quando Moisés está lá no deserto com o povo de Israel, em Números capítulo 21, versículos 8 e 9, o povo de Israel se rebelou e por isso vieram muitas cobras para picar o povo. Então Deus deu uma ordem a Moisés dizendo: constrói uma serpente de bronze. O Senhor deu material, deu um modelo, disse que quem olhar para ela vai ser curado. E a Bíblia diz: todos que olhavam era curado. Aí você avança na Bíblia para 2 Reis, capítulo 18, versículo 4. O rei da época era Ezequias. 2 Reis 18, 4. A Bíblia diz que Ezequias chegou e derrubou a serpente. Olha lá, e removeu os altos, quebrou as colunas, deitou abaixo o posto ídolo e fez em pedaço a serpente de bronze que Moisés fizera. Aí se você voltar para Números, eu te pergunto: quem mandou construir a serpente? Quem mandou construir a serpente? E por que Ezequias está derrubando um negócio que Deus mandou fazer? Por que Ezequias está quebrando em pedaços um negócio que foi Deus que mandou fazer? Porque Ezequias entendeu que no tempo certo ela curou, mas fora do tempo ela foi pedra de tropeço e serviu de idolatria. Tem ferramenta que foi Deus que te deu, mas foi para um tempo, irmão. Tem estratégias que foi Deus que te deu, mas foi para um tempo. Aí às vezes o pastor chega aqui e fala: gente, a gente vai mudar a movimentação. Metade da igreja enlouquece. Fala: não, não pode, a gente era assim desde o início, mas agora Deus está falando de novo. Deus está dando uma nova estratégia, Deus está dando uma nova ferramenta. E vai ter dia que você vai ter que derrubar coisa que Deus mandou construir.
Por quê, pastor? Porque agora Deus está mandando derrubar. O mesmo que mandou construir, agora está mandando derrubar. Porque para tudo há um tempo. E quem leu o upgrade de Eclesiastes 3? Eclesiastes 3 diz que para tudo há um tempo determinado, há um tempo para todo propósito debaixo dos céus. O problema foi que a gente parou aí. Eclesiastes 8:5. Salomão faz o upgrade da informação. Ele diz: para tudo há um tempo e um modo. Algumas traduções estão um tempo e um juízo. Para tudo há um tempo e um modo. Porque não adianta eu entender o tempo e não entender o modo. Mudou o tempo, muda o modo. Está calor hoje, vocês estão com a roupa mais fresca. Então daqui uns dias vai chegar o que vocês chamam de frio. Para nós lá em Conquista, isso aqui ainda é calor. Mas o que vocês consideram frio. Então vocês vão estar aqui tudo agasalhado. Porque mudando o tempo, muda o modo. Então se vocês forem lá sentir o frio do mês de agosto de Conquista, vocês vão se vestir igual um esquimó na Antártida. Porque o tempo muda o 8 graus, sensação térmica de 4, de 5. O tempo determina o modo. E quando você entende a mudança de tempo, você muda o modo. Desde o dia que Deus chamou Moisés lá no Egito, Deus deu um ministério para Moisés, que era o ministério do cajado. Se o pastor Jorge não trouxesse Moisés aqui hoje, anunciar assim, vai estar aqui domingo. O pastor que Deus usa com o cajado. Irmão, quando Moisés tocar aquele cajado em vocês, você não faz ideia do que vai acontecer de milagre. Então Moisés ia entrar aqui com um baita de um pau na mão, e ele ia começar a bater em vocês com aquele pedaço de pau, e acredite, ia ter milagre. Porque tudo que ele tocava com aquele cajado, irmãos, um mar abriu. O rio Nilo virou sangue, terra virou piolho. Ele tocou no ar e ficou tudo escuro, o sol se escondeu. Pensa no cajado poderoso. Quem deu o cajado para Moisés? Quem consagrou o cajado lá no Sinai? Deus. Quem foi o primeiro a dizer: joga no chão, eu vou te mostrar o poder que já está no cajado aí? Foi Deus. Mas um dia, diante de uma montanha e de um povo com sede, Deus disse: Moisés, dá água para o povo. Ah, Senhor, o que eu vou fazer? Eu vou chegar lá e vou bater com o cajado? Não, Moisés, eu quero mudar a tua movimentação. Eu vou te dar uma palavra profética. Chega lá e libera uma palavra e o monte vai dar água. O Moisés corre até lá. Sabe o que Moisés fez? Meteu o cajado da montanha. Era o que ele estava acostumado. Era o que ele sabia fazer. Era assim que Deus usava Moisés. E sabe o que é mais legal? Saiu água. Porque funciona. Quem consagrou o cajado foi Deus. Quantas vezes ele batesse com aquele cajado, ia ter milagre. Só que Deus está dizendo: Moisés, eu quero te usar de um jeito diferente. E por Moisés não entender a mudança de movimentação, ele fica fora de Canaã. Porque o Senhor diz: você não me consagrou naquele dia. Eu queria que o povo entendesse que nunca teve a ver com o cajado. Era meu poder. No tempo certo, o cajado fez milagre. No tempo errado, o cajado deixou Moisés fora de Canaã. Pastor, o que você está tentando me ensinar para você continuar ouvindo a voz de Deus? Então, anos depois, quem está agora no comando de Israel é Josué. E Josué está na frente de um Jordão em cheia. E o Senhor diz: Josué, você vai atravessar. Ele diz: tranquilo. Imagina Josué passando mão no cajado, dizendo: deixa comigo, eu aprendi com Moisés. Eu vou bater o cajado em Jordão. O Senhor diz: não. Tu aprendeu muita coisa com ele, mas meu chamado para você é outro. Já sei, Senhor, a palavra profética. Eu vou chegar lá e vou dizer: Jordão, abra-se. O Senhor diz: também não. O que eu faço agora, Senhor? Chamo os sacerdotes. Manda eles carregarem a presença. E com a presença nos ombros, entra no rio em cheia.
E a Bíblia diz, à medida que os sacerdotes entravam carregando a presença, e o povo o seguia, com o rio fechado. Por quê? Porque confiavam na presença que os sacerdotes carregavam. Então o povo está seguindo agora alguém que carrega a presença. E à medida que a presença começa a entrar na água, o Jordão vai parando do lado, o Jordão vai quietando do lado. Deus vai abrindo caminho no meio do Jordão. Deus está dizendo, Josué, o cajado foi para Moisés, a palavra foi para Moisés. Com você, Josué, carrega a minha presença, que o povo vai seguir a presença, Josué. Eu fiquei feliz esse fim de semana de ver a forma honrosa como o pastor Elias falou de ti. Mas fico feliz de ver que ele não se tornou uma cópia. Ele se inspira, mas não é uma cópia. Porque você precisa se inspirar, olhar para o caráter, para o chamado, para a força, para a coragem, e dizer, Deus, me dá isso aí. Mas quando chega a hora de executar, você precisa perguntar, Deus, como é que o Senhor me usa? Qual é a minha identidade? E o Deus que falou com você na tenda vai falar no topo do Moriá, dizendo, filho, esse é meu chamado para você. Filho, eu vou te usar de modo diferente. Filho, eu vou te dar uma identidade ministerial que é só sua. E alguém vai olhar e vai dizer, não, não é uma cópia. Ele carrega a presença, ela carrega a presença, ela carrega, meu irmão, quando você estiver carregando a presença, a unção fará milagres. Houve um tempo que a gente era curado pelo cajado dos pastores. Os mais velhos na fé vão lembrar. A gente ia para o culto para apanhar. Raça de víbora. Esses crentes desconcertados. Vai para o inferno. E a gente dizia, glória a Deus. Era o tempo do cajado. Deus fazia milagre no cajado. Então passou-se um tempo e Deus começou a levantar no Brasil a unção profética e apostólica. Ele começou a dar palavras de autoridade para pessoas. Essas pessoas chegavam na frente de montes e declaravam palavra profética, e a água jorrava. Ouso dizer que esses são dias que Deus está te convidando apenas a carregar a presença. E à medida que você caminhar com a presença, pessoas vão vir atrás de você. Elas não vão te seguir porque você é bom, elas vão te seguir porque você tem a presença. Elas não vão te seguir porque você é perfeito, não. Elas vão te seguir porque você carrega a presença. A presença de Deus em você vai abrir portas. A presença de Deus em você vai fazer milagre. Aleluia. E ao final você vai estar pronto para cantar a Ele a glória. A Ele a glória. Nós estamos chegando a um final de ano, então deixe eu acelerar algumas coisas para você. Muita coisa que te conduziu até hoje não vai servir para 2025. Muita coisa que foi satisfatório para você até hoje não vai servir em 2025. Porque o Senhor continua falando. Ele continua te ensinando. De tempo em tempo a gente entra em crise, pastor. O pastor vive isso. Então aquela igreja que a gente amava e estava tudo certo, um dia a gente chega no culto e fala, não está mais suficiente. As pessoas não entendem essas crises pastorais. E a gente começa a orar dizendo, Deus, eu não sei o que é, mas eu sei que tem algo a mais. E o que é isso? É Deus fazendo uma gestação de uma unção nova. Ele gera dentro de você uma coisa que ninguém vê, mas está aí. E você começa a gestar ministério. Você começa a gerar dentro de você uma unção de movimentação diferente. Ninguém vê, mas você sabe que está aí. É aquela grávida de 2 meses que acabou de descobrir por um teste de farmácia
Ela corre para a lotérica e pega uma fila preferencial. Não tem barriga, não tem nada. Então ela compra briga com todo mundo na lotérica, porque o pessoal diz, a fila é preferencial. Ela diz, eu estou grávida, mas ela não tem barriga para mostrar. A moça do caixa diz, não pode, você não é preferencial. Ela diz, eu sou. Ela diz que é para gestante. E eu estou gestante, mas é seca igual um varapau. O que é isso, pastor? É quando ninguém acredita no que você carrega, mas você sabe que está aí. É quando todo mundo olha e diz, não cria expectativa. Eu não acho que aí tem nada, mas você já gestou, você já gerou dentro de você. E por mais que ainda não está visível, por mais que ainda não está notório, por mais que você não tenha como provar, dentro de você, você já sabe o que você carrega, você já sabe o que você está gerando, você já ama, você já se cuida por aquilo, você já está vivendo em torno daquela criança. Porque se ninguém está vendo, se ninguém consegue acreditar, mas você acredita, porque quem recebeu foi você. Quem está gerando é você. A palavra chegou para você. O teu ministério não é diferente. Vai ter hora que ninguém vai ver sinais, vai ter hora que ninguém vai ver nada e vai dizer, eu não acredito que você está gerando isso. Mas você carrega uma palavra, mas você carrega a liberação de uma palavra profética. Deus já gerou dentro de você o que Ele vai fazer nos próximos dias. Então você pode até não entender, porque algumas movimentações estão mudando. Eu já finalizo. Você pode até não entender porque que algumas coisas estão mudando na sua vida. Porque que na tua mente parece que tudo está mudando. Porque que antes você orava 10 minutos, uma vez por semana e parecia normal. Agora você ora meia hora e continua com fome. É porque chegou a hora de Deus te usar. E a maneira que Ele tem de te alimentar é aumentando tua fome, é aumentando tua sede, é te chamando de volta para o secreto, é Ele gerando uma insaciedade, se tornando insaciáveis por Ele. Não que falte pão, mas é porque você está muito faminto. Não que falte água, mas é porque você está muito sedento. Então entenda o tempo de abandonar algumas coisas para viver o sobrenatural. Entenda o tempo de deixar algumas coisas para trás para viver o que só você pode viver. Ei, só vai chegar onde poucos chegaram quem tem coragem de fazer o que só poucos fizeram. Se você quer viver o que só poucas pessoas conseguiram viver, você vai ter que ter coragem de fazer o que só pouca gente está tendo coragem de fazer. É fácil olhar alguém que Deus colocou na plataforma. O difícil é seguir os mesmos caminhos. É renunciar o tanto que alguém está renunciando. É estar com Deus o tanto que alguém decidiu estar. Deus está falando de novo. Se você vai para Jeremias capítulo 18, veio a palavra de Deus a Jeremias. Deus já está falando. Jeremias já está ouvindo. Os dois já estão conversando. Deus diz, desce à casa do oleiro, que lá eu te farei ouvir a minha palavra. Sabe o que Deus está dizendo, Jeremias? A gente já está conversando aqui, mas tem um nível de revelação que para você receber, eu preciso que você faça alguma coisa para provar que quer. Ezequiel capítulo 1, versículo 1 diz assim, veio expressamente a palavra de Deus, Ezequiel. Algumas traduções vão dizer, veio nitidamente. Ezequiel está ouvindo Deus de modo nítido. As revelações de Ezequiel capítulo 1 são grandiosas. Deus está falando, Ezequiel está ouvindo, os dois estão conversando. Capítulo 2, versículo 1, fala assim comigo, a mesma conversa. Você pode dizer isso comigo? 1, 2, 3. A mesma conversa. Deus disse, filho do homem, põe-te em pé, que eu falarei contigo. Os dois já estavam conversando. Deus já estava dando revelações grandiosas.
Por que que Deus está mandando Ezequiel ficar de pé? Se Ezequiel está sentado e Deus está conversando com ele à vontade, para quê? Pega essa última chave para eu devolver o microfone. Se o ministério for adorar e quiser já se posicionar. Existem níveis de revelação que você vai receber onde você está, do jeito que você está, orando o tantinho que você ora. Existem níveis de revelação que você vai receber sem precisar fazer esforço nenhum. Nada. Pastor, eu vou continuar do mesmo jeitinho. Fica tranquilo, Deus vai continuar falando com você. Mas existe um nível de revelação que em algum momento da conversa Deus vai dizer: muda o posicionamento se você quiser receber. Que em algum momento no meio da conversa Deus vai dizer: Ezequiel, se tu quiser essa última parte, eu vou precisar que você faça alguma coisa para eu entender que você quer. Há um nível de revelação que Ezequiel recebe sentado, mas há um nível de revelação que ele tem que se colocar de pé para receber. Deus está dizendo: tem um nível a mais. Você quer? Sabe o que é isso aqui? É alguém dizendo: Deus, eu vou fazer alguma coisa para o Senhor entender que eu quero. Eu vou fazer alguma coisa para o Senhor entender que é para mim. Fica de pé. A Ele a glória, a Ele o Deus que falou contigo na tenda te convida para ouvi-lo no Moriá. A Ele a semanas, a Ele amém, a Ele sempre amém. Oh, aleluia, oh, aleluia. Adora. Já estou deitado, mas ouço Deus me chamar. Você pode levantar um clamor de adoração no seu lugar. Tua voz suave como um sussurro, ouço Deus me chamar. Coração se aperta, eu ando tão cansado, tenho trabalhado tanto. Oh, hey! Meu coração se aperta ao ouvi-lo me chamando, me chamando, me chamando, me chamando. Eu vou. Já estou indo ao seu encontro, Senhor. Vou correndo ao seu encontro. Eu vou. Já estou indo ao seu encontro, Senhor. Meus amados irmãos, o pastor Gesiel vai orar aqui. Eu quero chamar primeiramente todos os líderes de célula aqui à frente. Às vezes trabalhamos tanto e chegamos no final de ano desse. Tem líder de célula que ainda está aí? Todos os líderes de célula aqui à frente.
Pastor Gesiel vai orar por vocês. Eles chegando no final desse ano, meu pastor, tão cansados de lidar com pessoas, de lidar com as agendas da igreja. Pastor Gesiel vai fazer uma oração de renovo da presença sobre todos esses líderes, pastores e pastoras que aqui estão. Aleluia. Irmã Nete, pode continuar conosco aqui. Continua aqui. Pastor Gesiel, esse é o primeiro apelo, o primeiro convite que eu vou fazer. Muitos de nós estamos cansados. Chegamos ao final de ano sobrecarregados. E Deus, irmã Nete, vai nos apertando. Deus vai nos apertando. Deus vai nos arrochando. Todos os líderes em treinamento, líderes de célula e líderes em treinamento, em nome de Jesus, chega para cá, em nome de Jesus. Deus está nos convidando a um momento novo, a um mover novo, pastor Gesiel. E o varão vai tomar a palavra agora e vai fazer uma oração. A arca da presença precisa estar nos ombros desses homens e mulheres. A arca da presença precisa estar nos ombros desses homens e mulheres. É alta madrugada na vida de muitos deles. Seminaristas, homens e mulheres de Deus, pastor, que estão aqui à frente. Seminaristas, homens que estão se preparando, sendo forjados na bigorna do céu, para serem aqueles que transportam a presença, aqueles que ouvem a segunda voz, aqueles que não querem matar mais aleluias, matar mais Isaac, aleluias, aqueles que não querem mais matar Isaac, aqueles que querem continuar ouvindo. Renova as forças, Deus. Pode orar, meu pastor, em nome de Jesus. Renova as forças, Deus. Do céu se move em favor dos seus filhos agora, Jesus. Sim, Deus, aqueles que disseram sim ao chamado. Renova a presença. Oh, Espírito Santo, move, Deus. Unção nova, Deus dos céus, agora em favor dos teus servos, Pai. Que eles se movam na tua unção, Espírito Santo. Que eles se movam na tua unção, Espírito Santo. Renova as forças, renova o ânimo, renova o chamado, Deus. Sim, Jesus, renova. Que todo pensamento de desistência seja desfeito. Espírito Santo, toca, Deus. Que a arca seja colocada sobre os ombros agora para abrir Jordão. Que a arca seja colocada sobre os ombros agora, Pai. Nós declaramos Jordãos abertos. Nós declaramos Jericó em queda. Nós declaramos que sai daqui hoje um povo que carrega a presença, Deus. Enche. Usa. Sim, Espírito Santo. Move aqui, Deus. Agora eu quero fazer um segundo convite, pastor Gesiel. Só você que pode, só você pode tomar uma decisão nesta noite. Pastor, eu não sou líder de célula, eu não estou ainda trabalhando na intensidade que Deus quer. Mas eu quero ser renovado. Eu quero continuar ouvindo a voz do Senhor no Monte Moriá. Eu ouvi a voz dele quando me chamou inicialmente. Eu me converti, mas eu parei, pastor. Eu poderia dar mais, eu poderia servir melhor, eu poderia, meu Deus, olhar para trás e ver o cordeiro. Mas eu sacrifiquei Isaac. Eu quero chamar aqueles que querem o renovo da parte de Deus, aqueles que querem ouvir a voz do Senhor, aqueles que estão cansados desse negócio de igreja, aqueles que estão cansados desse negócio de enfrentar o pecado, que estão querendo desistir, jovens, homens, mulheres, sendo assediados pelo mundo. Eu queria convidar você aqui à frente e nós vamos clamar por você. É alta madrugada em nossas vidas. Quantos vão dizer eu vou? É alta madrugada em nossas
nossas vidas. Quantos vai dizer assim, eu vou? Deus está te chamando de novo. Deus quer fazer você ouvir a voz dele de novo. Ei, é contigo mesmo, ei. Você parou, você desanimou, você foi ferido, ferida por nossa igreja, por outra igreja. Eu não sei qual é a sua realidade. Pequena sou e che cantei. O profeta de Deus chegou e falou: eu vou. Toca aqui, Espírito Santo. Já estou indo ao Tem Ezequiel se colocando de pé, Jesus. Senhor. Tem Ezequiel se colocando de pé, Jesus. Quantos vêm renovar a Tem experiência com Ezequiel Deus? saindo do lugar, Pai. Tem Jeremias descendo a casa do oleiro, Deus. Abra a visão. Senhor. Abra a visão. E enche, enche. Nem que seja pra Oh, ficarmos não vai ser mais em igual. silêncio a sós. Não vai ser mais igual. Nem que Tem óleo seja fresco descendo do céu. Tem óleo fresco descendo do céu. Espírito Santo, toca, enche. Nós cremos, Deus, nós cremos, nem que Deus. seja pelo prazer de ouvir sua voz. Não há como rejeitar. Quantos vão rejeitar o chamado de Jesus nessa noite? Não há como rejeitar. Meu Deus, eu me junto ao teu filho nesta noite, Senhor. Amado, eu me junto ao teu filho, tu sabes. Nós não trocamos nenhuma palavra, Senhor. Quero, Pai Santo, orar por aqueles que vieram, ó Deus. Os que já estão aqui em pé, os que já estão ajoelhados. Traz, ó Deus, um renovo ministerial. Traz um renovo de liderança. Aqueles que, Pai amado, têm a chamada, que querem fazer algo mais e ficam fazendo, eu preciso fazer mais, eu preciso fazer mais. O ano está chegando e eu não fiz nada esse ano. O ano novo vai chegar e o que eu vou fazer? Está na hora de sair dessa história aí que eu preciso fazer mais. Você precisa fazer de verdade. Ouve a voz de Deus. Pai, em nome de Jesus. Eu não sei quantos vieram, Senhor, mas a minha contabilidade pouco importa. A minha contabilidade pouco importa. Mas o Senhor sabe, ó Deus, quantos que ainda estão no banco, que poderiam vir dizendo: Senhor, eu quero entregar mais, eu quero ser um melhor membro da célula, eu quero fazer minha célula multiplicar, eu quero, Senhor, trazer o meu alvo evangelístico. Eu venci o ano, eu não ganhei uma alma para Ti, Senhor. No ano que vem eu quero mudar, eu quero me entregar mais, eu quero ler mais, eu quero voltar para a minha meia hora de devocional, meus 15 minutos de devocional. Alguém precisa tomar uma decisão urgente, urgentíssimo. Alguém que matou Isaac. Alguém que matou Isaac no Moriá porque não ouviu a segunda voz de Deus, só ouviu a primeira. Quem sabe você está em casa, acompanhando pela televisão, acompanhando pelo celular. Quem sabe você parou, vou ficar em casa. Você é um desigrejado, eu não suporto mais esse negócio de instituição. Ei, Deus está te chamando novamente. Não mate Isaac de novo. Ouça a voz do Espírito de Deus. Não mate Isaac de novo. Já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro. Já estou indo ao teu encontro, Senhor. Ai, Vou meu Deus. correndo ao teu encontro. A presença
Chega aqui, meu pastor. Os irmãos estão ajoelhados, eu queria que ficassem de pé. Ainda virados para nós aqui. Ainda virados para nós aqui. Aleluia. Ainda virados para nós aqui. Aleluia. Sabe de uma coisa, meus irmãos? Esta palavra, antes de ser para qualquer um de vocês, foi para mim. Muitas vezes nós estamos acostumados com a rotina que acaba se tornando religião, Vitor. E a gente acha que a gente já ouviu tudo, né? É desse jeito, o cutelo tá molado, o Isaac tá aqui, a lenha tá aqui, eu não vou perder meu tempo. O que eu vim fazer aqui então? Ô Senhor, tá me fazendo de bobo? Então, querido, você que está aqui, liderança que está aqui, vocês ajudam a gente a carregar esse povo na força do joelho de vocês, na força da perseverança, na força da fé, do caráter. Pastoras que estão aqui, homens de Deus, futuros homens, futuros pastores, seminaristas, líderes de célula, jovens, adolescentes que seguram a célula ali dos jovens, dos adolescentes. Então, deixa eu falar uma coisa. Quando Deus mudar o modo, quando Deus mudar o tempo, nós vamos mudar o modo, sem ficar reclamando. Nunca, calma, é Deus. Há um novo tempo preparado para a IDNH, e você talvez ainda está meio que dormindo, sem entender o que está acontecendo. E olha que eu não estou falando de tempo não, viu? Não estou falando de tempo não. Parede, tijolo e cimento é bobagem para Deus. Isso é coisa nossa. Tijolo e cimento é coisa nossa. Deus só vai fazer um milagre. Estou falando em termos de almas. Estou falando em termos de vidas. Nós temos um alvo aqui, varão, de 1000 pessoas para Jesus. O outro salão vai ser quase que o dobro desse aqui, que é para a gente encher de pessoas sedentas. E a gente vai trazer a conferência Mergulhados na Presença para este lugar. Já falei com o apóstolo Edilson. Já falei com ele já, falando. Já falei lá, já falei com ele já. A gente já almoçou junto, já foi lá para aquela torre de oração. Já oramos ali, a Juliana. É sobre almas, irmãos. Porque patrimônio, Vanquer, o negócio Deus dá, Deus faz. E a gente cultua Deus lá na África, até debaixo de uma árvore. Agora, a questão é almas. Nós vamos cuidar delas quando elas chegarem. Quem está aí no banco vai cuidar, vai discipular, vai estar à frente. O que Paulo está fazendo lá no banco, Paulo? Chega cá, moço. Oxe, chega para cá, filho de Deus. Então, meus irmãos, não tem a ver com... Tem a ver com aquilo que nós... Quantos Isaques você já matou? Porque está firmado numa palavra lá atrás, e Deus já mudou o curso da história, e você ainda está preocupado com parede preta, parede branca, jogo de luz, se tem isso, se não tem aquilo. Você estava dando ouvidos a gente de outras igrejas, de outras denominações, de outros ministérios, que eles têm que cuidar do ministério deles. Nós vamos cuidar do que Deus nos deu, irmãos. Gente aí no conflito doido, pastor, porque fulano está falando isso, porque Beltrano está falando aquilo, porque tem moto, nós fazendo rifa, porque não sei o que, irmão, pelo amor de Deus. O que Deus deu para nós, Ele deu para nós, essa é a mensagem. Eu já li a Bíblia um bocado de vezes. Eu não vi Deus pedir o filho para ninguém mais, só para Abraão. Eu já li a Bíblia um bocado de vezes. O que Deus deu para Abraão foi para Abraão. O que Deus deu para IBNH foi para IBNH, irmãos. Eu quero que você se fortaleça nesse fim de ano, para voltar com a célula, para voltar com os trabalhos do ano que vem, para voltar a contribuir mesmo, e a gente fazer a nossa parte, porque Deus vai fazer a dele. Varão, fique tranquilo, é Deus purinho, viu? E nós vamos avançar em nome de Jesus. Amém? E quem não quiser, não tem problema. A nuvem vai sair, vai ficar no deserto, vai sapecar lá no sol, vai, os gafanhotos vão pegar, os inimigos.
A nuvem vai se mover assim, ó. Tem que seguir a nuvem. E não tem jeito, nasce aqui, mas no altar, ó. Nasce aqui, na liderança. E cada um que foi chamado para ser líder tem que ser fiel. Fiel na aliança que fez com o pastor, fiel na aliança que fez com Deus, fidelidade em tudo, não muda. Lá na minha cela eu faço o que quiser, aí tá errado, tem que fazer o que a gente falou, o que a gente combinou, em nome de Jesus. Porque quem está fora da aliança, quem está fora do combinado, está fora da presença. Porque a presença só acompanha quem está na fidelidade, quem está na aliança. Então, queridos, que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. E os outros que quiserem entrar no mesmo barco que nós estamos, ainda tem lugar. Grande é a seara, são poucos os ceifeiros. Pastor, estou chegando agora. Melhor ainda, sua cabeça está boazinha, não é? Os irmãos podem voltar para os seus lugares, em nome de Jesus. Os irmãos podem sentar falar aí. aqui só é para a pastora, sua esposa. É minha esposa, é. Juliana? Pastora. Tá ouvindo? Não. Pastora, cadê ela? Fiquei feliz. Pedi para o pastor vir aqui te dar um abraço. Tem um filho sendo gerado aí. Eu sei que você já está sentindo os incômodos da gravidez. Não é daqueles que geram no útero, não é daqueles que geram no coração. As dores, os incômodos da gestação já começaram a chegar. E vai apertar um tiquinho mais. Porque tem uma movimentação nova sendo gerada dentro de você. Não aborta, não. Vai ter momentos que vai dar muita vontade de abortar esse filho. Porque ministério incomoda. Ministério é gostoso, mas dói. Traz umas lágrimas também no meio do seu riso. Mas Deus está te dando uma unção nova e vai ser algo tão lindo. Eu vejo, eu nunca nem te vi ministrar. Mas o Senhor está dizendo assim, filho, eu estou mudando tudinho. Está vindo algo muito grande, muito forte. Você vai olhar suas próprias ministrações em vídeo e vai dizer, uau, o que Deus está fazendo? É algo muito grande, muito forte. E Deus já começou a gerar. Deus já começou a gerar. Então quando os incômodos da gestação chegar, entenda que são apenas contrações para o nascimento do que Deus vai fazer. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Pastorzão, muito obrigado. Muito obrigado. Glória a Deus.